Bom, gente, novamente, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso meetup do XDA, a XDA Natal. A gente fica muito feliz de receber todo esse grupo aqui para falar de um assunto que já tem sido uma ênfase ao longo desse ano, nos encontros que a gente tem conversado bastante, que é a inclusão, pensar o design inclusivo das coisas, das tecnologias, sejam elas digitais ou analógicas, de pensar isso de uma maneira macro, de uma maneira global, né? E a gente fica muito feliz de receber dois convidados que daqui a pouco eu vou apresentar, embora sejam bastante conhecidos aí na nossa comunidade, mas a gente faz muita questão de falar sobre o trabalho que eles têm feito e o quão relevante vai ser a conversa que a gente vai produzir a partir de hoje, né? A gente tem isso como um diálogo também, né? Então, a gente vai ter algumas exposições aqui, mas todos vão participar também, vocês podem mandar suas perguntas, seus comentários no chat. A gente também levantou várias ideias que vocês enviaram durante as inscrições, então a gente vai trazer também essas questões para eles poderem abordar, eles vão abordar algumas questões já que já foram antecipadas para eles, então isso vai ser bem legal a gente fazer essa troca com todo esse grupo aqui, tá bom? Então eu vou pedir para a Amanda passar adiante o slide que está projetado aqui. Esse é o nosso tema, gente, acessibilidade digital, removendo barreiras e ampliando interações. A Edilene Mendes, que é designer no Instituto Senai de Inovação para Tecnologias da Informação e Comunicação, e ela é participante do Extra Minas Pretas, ela participou recentemente, inclusive, de uma formação em acessibilidade, né, com o Marcelo Salles. Marcelo mandou um abraço, viu, Edilene? Para você e para o Paulo também, ele disse que não ia poder estar, né, mas ele pediu que eu transmitisse um abraço para vocês, né? E ela participou, e dessa participação ela fez algumas reflexões no Medium, né? A gente vai colocar o link para vocês acessarem também. Bem interessante o trabalho que ela tem desenvolvido, né? E a gente tem também o Paulo, né? O Paulo Aguilera Filho. Paulo, bastante conhecido na comunidade também. Ele é líder de Design Ops e também de acessibilidade no Banco Pan. E é um veterano nosso aí de liderança no XDA, foi líder do capítulo de Joinville, né? Capítulo responsável pelo Interaction South America em 2017 e 18, Paulo. É 17, acho, né? Acho que foi 17, né? E Skill Willa já foi em 2018, né? Isso. Então, assim, um capítulo que trouxe muita contribuição para a comunidade do XDA e do Design de Interação, então a gente fica muito honrado de recebê-los para esse momento de discussões, né, de reflexões. E aí, adiante, no próximo slide, a gente tem os nossos mediadores de hoje, que vão fazer essa ponte com o que vai ser conversado, apresentado, com o que vai ser trazido também de perguntas de todos que estão participando aqui. A gente tem o Matheus Nogueira, né, e também a Amanda, são local líderes aqui no capítulo, e eles vão conduzir essa mediação. Vou ficar aqui no bastidor acompanhando as perguntas de vocês, podem enviar as sugestões de pauta também para a gente discutir aqui, e a gente vai acompanhar no chat para todo mundo. Esse meetup está sendo gravado e vai ser disponibilizado posteriormente no YouTube também, para a gente ter isso registrado, beleza? Então, eu vou passar a palavra para vocês, né? Começando pelo Paulo, né? O Paulo ele vai trazer aí uma palavra introdutória sobre a acessibilidade digital dentro da experiência dele também na área e também nas práticas que ele tem desenvolvido aí nas empresas e nos times de tecnologia e de design. Então, a palavra está contigo aí, Paulo. Obrigado novamente aí pela presença, pelo tempo, e é uma honra recebê-lo. Show. Obrigadão, André, Amanda, Matheus, todo mundo aí do XDA Natal. Sempre muito gratificante aí poder compartilhar com a comunidade, né, no qual eu fiz parte, tanto conheci a área de UX quanto consegui contribuir posteriormente nessa parte de liderança também. Bom, para a gente iniciar, vou me descrever, para quem estiver consumindo também posteriormente ou agora, e não conseguir enxergar a tela e somente escutar. Então, sou uma pessoa de pele branca, tenho cabelo preto, baixinho, uso óculos, deixo só o bigode, estou com uma camiseta cinza, uma blusa de frio preta com capuz cinza também, e no fundo tem uma parede branca com alguns post-its ali, beleza? Meu sinal em libras também é esse daqui, que é do bigode e do óculos, que meu professor Heron me deu, vendo as minhas características ali, beleza? Agora eu vou compartilhar aqui para vocês, vamos lá.
Vocês só confirmem para mim, por favor. Tá dando para ver sim. Beleza. Espera aí. Tá compartilhando ainda não, né? Não, agora parou. Tá, pera aí. Compartilhar a tela inteira aqui, daí fica mais fácil para fazer o full screen. Estão vendo o primeiro slide, certo? Certo. Beleza, bora lá então. Então a ideia nessa minha fala é falar um pouquinho de acessibilidade digital, bem os primeiros passos, né, dando essa introdução e já abrindo alguns questionamentos, né, até de algumas perguntas que vocês enviaram, tá? Então depois aí também das nossas talks a gente pode entrar mais profundo aí nas dúvidas e dores de vocês atualmente, ok? Bom, passar brevemente aí pelo meu background, né, a minha experiência profissional. Então, a minha carreira toda que vocês estão vendo aí do lado esquerdo praticamente foi feita lá em Joinville, no período que eu morei lá, durante 9 anos. Então, comecei como visual designer, né, design gráfico praticamente, numa imobiliária, onde eu conseguia trabalhar um pouquinho tanto com off, com online, onde eu conseguia aplicar todo o meu conhecimento que eu ia aprendendo na faculdade, né, que eu também fiz faculdade voltada para o design gráfico. Depois, eu tive a experiência como já entrando na área de UX, né, na agência 2C, onde eu fiquei ali cerca de 3 anos. Depois eu tive ali um período como head ali na agência Tag Interativa, onde eu, já com o meu conhecimento ali de UX, eu consegui ajudar a modelar alguns processos também dessa agência. Posteriormente, eu fui trabalhar com produto, né, lá na Conta Azul, e foi onde eu iniciei também, né, dentro dessa área do Design System, né? Então, eu trabalhei nos primeiros 6 meses do Design System lá da Conta Azul, o Mágica. Depois eu fui receber essa proposta aí do Banco Pan, para estar puxando essa parte também do Design System, do produto Design System, e aos poucos eu fui aumentando ali o meu escopo de trabalho, abraçando mais iniciativas, ajudando o time como um todo, chegando nessa posição aí de líder de operações de design, trabalhando em conjunto com os coordenadores e o head também do time de design. Em paralelo ali eu também puxo, eu sou um dos membros do núcleo da acessibilidade digital do Banco Pan. Nessa minha fala também eu vou mostrar um pouquinho de algumas coisas legais que a gente já fez lá sobre o tema. Eu também sou mentor na plataforma Mentora, né? Então eu disponibilizo algumas horas gratuitas durante a semana para estar ajudando e dar orientação para quem tem interesse, né, sobre os assuntos de acessibilidade, design ops, carreira. E também sou instrutor no Bootcamp de Design Ops da HAL Bootcamps, né, onde a gente tem um foco maior aí no Design System e também tem um módulo de acessibilidade dentro desse Bootcamp. Então, ali vocês viram que eu coloquei o xizinho da logo do XDA, porque eu tenho muito carinho aí por esse capítulo, né, por essa associação de voluntários, que só tem o objetivo de realmente fomentar o assunto de design de interação de forma local, né? Então, Joinville, reforçando o que o André já tinha comentado, né, tanto me abriu as portas para essa área, quanto eu pude contribuir posteriormente, atuando cerca de 3 anos aí na liderança também do capítulo de Joinville. Beleza? Bom, iniciando, né, primeiro para a gente entender o todo de acessibilidade, que quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando da experiência do usuário. Não é algo específico de um nicho ou de algumas pessoas com algumas características. Porque a gente está falando de pessoas, né, que possuem características e vivências diferentes. Se a gente for mapear cada tipo de característica de cada pessoa, a gente vai ficar eternamente mapeando isso, né, porque cada pessoa tem, enfim, independente de onde a pessoa mora, cor de pele, vivência, enfim, são muitas pessoas e a gente precisa sempre estar levando em consideração a opinião, na maior parte, envolvendo todas elas. Só assim a gente vai conseguir criar produtos onde a experiência seja boa para todo mundo. Nessa primeira parte da apresentação também vocês vão ver que eu estou utilizando algumas ilustrações da biblioteca do Blush Design, do Open Pips, onde a gente consegue trabalhar também essa questão da diversidade e de todas as pessoas que a gente está falando. Todas devidamente com máscara nesse período de pandemia, muito importante esse destaque. Bom, vamos começar primeiramente se alinhando sobre alguns conceitos. Desenho universal.
Eu lembro que quando eu comecei a estudar design, falava muito sobre desenho universal, mas somente depois, quando eu fui estudar na prática ali, começar a projetar, entrar mais na área de UX, eu fui entender o real significado dessa palavra, né, dessas duas palavras, que é o desenho universal. Não é tipo o desenho tipo, do mundo inteiro, né, é a questão do pensamento de querer envolver todo mundo, né, de pensar em todo mundo, sem fazer um projeto, uma adaptação aqui para um público específico, fazer um puxadinho somente para aquele público, né? Porque, de novo, a gente está falando de pessoas que têm características diferentes. Então, você tem que fazer o seu projeto com o maior número de pessoas diversas projetando ele, e você testar também com o maior número de pessoas diferentes, ok? Então, essa é a ideia do desenho universal. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente está falando em fornecer o acesso, né? O próprio nome já diz, acessibilidade. O acesso ali, acesso, né? Então, isso não tem a ver, acessibilidade não é sinônimo de deficiência. É simplesmente de fornecer o acesso, independente, de novo, da pessoa ter algum tipo de deficiência ou limitação ou qualquer outro tipo de característica. Eu gosto sempre de dar esse exemplo da porta, que, beleza, a gente tem uma porta onde a gente pode abrir só um pouquinho ela. Se a gente abre só um pouquinho ela, algumas pessoas conseguem passar e outras não, devido às suas características, conhecimento e tudo mais. E quanto mais você investe em boas práticas de acessibilidade, inclusão, diversidade, vamos dizer assim, né, esse pacote como um todo de inclusão, a gente abre mais essa porta, né, e, consequentemente, mais pessoas entram, independente também da sua característica, posição geográfica, financeira e tudo mais. Então, acessibilidade sobre fornecer o acesso para as pessoas, para que elas consigam chegar e consumir o seu conteúdo e também compreender esse tipo de conteúdo, beleza? Quando a gente está falando da usabilidade, já é em relação ao uso, né? Então, muito provável a pessoa conseguiu já ter acesso a esse seu produto, esse seu serviço, projeto, enfim, mas a usabilidade é o quão fácil é do seu aplicativo, site, sistema, local de trabalho, espaço físico, de ser utilizado, né? É de ser navegável. Então, aí, o exemplo que eu mostro para vocês é a questão do aplicativo, né? Tem uma mulher segurando um celular, onde ela vai acessar um determinado aplicativo para fazer determinada tarefa, e essa tarefa tem que estar muito clara e fácil e já na cara, para ela não ter que ficar perdendo muito tempo, né? Porque se ela estiver perdendo muito tempo ou tendo dificuldades de acessar uma função que é, sei lá, rotineira dessa pessoa, ela vai estar tendo uma dificuldade de uso, né? Logo, a usabilidade está meio ruim dentro desse seu produto. Então, uma boa prática que você vai fazer é torná-lo mais fácil. Então, usabilidade está relacionado ao próprio uso, né? Sempre se apeguem a essa questão da palavra, né? O que significa essa palavra, e não o que ela remete ou o que sempre remeteu, que as pessoas comentaram e tudo mais, beleza? E acessibilidade digital, de acordo com o fascículo ali da W3C, do fascículo 1, é a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, participação e contribuição, né, todo esse pacote, e igualdade de oportunidades para todas as pessoas, independente de suas características, com segurança e autonomia. Segurança é você fazer algo onde você não se sinta mal ou se sinta inseguro, e autonomia é a questão de você conseguir fazer essas tarefas sozinha, né, sem depender de alguém. Daí, na imagem ao lado, tem um notebook com todas as pessoas conseguindo, vamos dizer assim, né, interagir e mexer no notebook, no celular, entrar no seu site, enfim, tudo de forma autônoma, beleza? No ambiente digital, que é o nosso foco, é o nosso recorte dessa apresentação de hoje. E quando a gente fala de acessibilidade digital, a gente fala da WCAG, né, que está na sua versão aí 2.1. Beleza, Paulo, mas você está falando WCAG, mas o negócio está em siglas e está em inglês. Então, por isso que a gente sempre traz esse conteúdo traduzido, né, para tornar mais acessível para todo mundo. Então, traduzindo as siglas WCAG, significa Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da Web. E a palavra que está em destaque é o conteúdo. Então, pensa que para cada tipo de conteúdo na internet, existe uma boa prática. Seja a semântica do código, seja o contraste de cores, seja o tamanho da área de toque, enfim. Para cada tipo de conteúdo, a gente tem uma boa prática para tornar aquele conteúdo acessível para um maior número de pessoas, ok?
E a WCAG, ela é embasada, né, todo o embasamento e evidências dela, e de pesquisa de anos também, em relação a 4 princípios, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, 13 recomendações, que finalizam em 78 critérios de acessibilidade, né, cada um aí de acordo com um conteúdo diferente, como eu falei, e eles são divididos em níveis, né, desde o mais crítico, que é o A, depois o duplo A e o triplo A, que entra mais específico em algumas situações. Okay? Para vocês entenderem, né, o que significa esses critérios, né, quais são os tópicos que dão um banho neles, vamos dizer assim, né? Então, são esses 4 critérios: o perceptível, o operável, o compreensível e o robusto. O perceptível é, todo o conteúdo na tela precisa estar perceptível, né? Ele precisa ser percebido de alguma maneira. Quem enxerga, ok, precisa estar visível ali, a arquitetura e tudo mais, e quem não enxerga. Então, esse conteúdo precisa ser percebido, por exemplo, via navegador de tela, né? Via leitores de tela, desculpa. E quem, por exemplo, não escuta, logo tem outros conteúdos, por exemplo, como uma legenda, para a pessoa perceber aquele conteúdo que está ali. Então, o conteúdo precisa estar perceptível para todo mundo que está acessando, independente de suas características. 2, operável. Ele precisa ser operável tanto por mouse, como por teclado, quanto por voz, quanto por outros recursos que a gente não limite, por exemplo, ao uso especificamente de um desses, né? Pensa que os leitores de telas no notebook e computador, eles só são acessíveis, por exemplo, por teclado, né? A melhor experiência é por teclado. A questão do uso da voz já é um pouco complicada, mas ok, se você estiver seguindo as boas práticas de acessibilidade, as pessoas também vão conseguir interagir com voz. Então, você tem que pensar em todos os sentidos para que as pessoas consigam operar e acessar e navegar dentro do seu site, aplicativo, sistema, contratar o seu serviço, o que for. Terceiro, compreensível. Essa palavra eu acho que já fica muito claro, né? Todo o seu conteúdo precisa ser entendível, né? As pessoas precisam compreender ele. Então, usar palavras, como é que eu posso dizer? Siglas, termos técnicos, deixar o texto muito confuso, com muito texto, sem dar exemplos, enfim. Ele tem que ser o mais fácil possível. Pensa que tem um critério lá da WCAG que comenta que o seu conteúdo precisa ser tão fácil de entender que uma pessoa que tenha estudado até a 4ª série do ensino fundamental compreenda. Então, é mais ou menos isso, né? Tem que ser muito fácil, também não depender somente de textos, utilizar imagens, usar ícones, coloca um vídeo, coloca formas diferentes para a pessoa conseguir entender aquele conteúdo, tá? E a questão do robusto é que o seu produto, o seu projeto, enfim, esteja utilizando as melhores tecnologias para que, num longo prazo, vamos dizer assim, com a evolução dessas tecnologias, você consiga atender. Hoje em dia, pensa que tem muitos produtos ou aplicativos ou jogos mesmo que atendem até determinado sistema, determinada versão do sistema operacional. E dependendo se a maior parte do seu público está utilizando determinado sistema ou modelo de celular, eles podem não ter mais acesso àquele seu produto, né? Então, sempre se você fizer seguindo as melhores práticas, as melhores tecnologias, essa questão do robusto, né? Acompanhar também a questão das tecnologias assistivas, né? Para ver se está dando suporte para o seu produto e tudo mais, ok? Então, esses 4 princípios embasam todos esses 78 critérios da WCAG. Então, como eu tinha comentado, esses 78 critérios, eles são quebrados em 3 níveis, sendo o A o mais crítico. Então, se você não seguir esses 30 critérios do A, você vai estar excluindo, por exemplo, pessoas que tenham alguma dificuldade muito grande, né, ou alguma deficiência severa, por exemplo. E o duplo A também, né, são mais 20 critérios que, junto com esses 30 critérios, formam um pacote básico da acessibilidade digital, né? Se a gente fosse, por exemplo, definir uma priorização. Bastante pessoas me perguntam, né, putz, Paulo, como é que eu começo na acessibilidade digital? Eu não sei. Começa, primeiro, explorando esses 78 critérios, dá uma olhadinha em tudo, mas não vai ter tempo para explorar todos, não vai conseguir investir em todos, beleza. Faz um recorte nesses 50 critérios, vê se tem os conteúdos, né, dentro do seu site que embasam esses 50 critérios e começa essa priorização. De novo, você tem 50 critérios na mão. Começa pelos 30 do
nível A. E assim você consegue ter uma noção melhor do que você está fazendo de mais útil, né? Que você mais entrega valor em relação a todos esses critérios da WCAG. Beleza? Esses daqui são os cards de acessibilidade, né? Pensa que cada card desse é um critério da WCAG, onde tem aqui o número do critério, o nível dele, né? CA, duplo A ou triplo A. Aqui vem o princípio que está relacionado a ele. O discernível é a questão da recomendação. E esse daqui é o textinho, né? Explicando o que é aquele critério, o que ele significa, o que eu tenho que fazer para melhorar o meu produto ou adequar ele de acordo com essas boas práticas. Esses critérios em cards, ele é um projeto do Marcelo Salles, né? Que você pode encontrar no guia-wcag.com, o Acessibilidade Toolkit, onde ele pegou a documentação dos critérios da WCAG, que são longos, enfim, tem bastante detalhes, e resumiu eles de uma forma que as pessoas consigam entender mais rápido. Então, ele pegou uma documentação de acessibilidade e tornou esse conteúdo mais acessível ainda para todo mundo. Então, é um ganho muito grande aí de facilidade para você conseguir chegar nesse conteúdo e interpretar ele da maneira correta, beleza? Outra documentação muito importante é a questão do Gaia, né? Que é da Thalita Pagani. Então, ela fez um guia de recomendações para design digital focado em pessoas com autismo. Então, esse Gaia, ele complementa os critérios da WCAG também, né? Não são muitos tópicos que detalham e abrem mais alguns critérios da WCAG, né? Com uma leitura muito fácil, bem amigável, e você, navegando por esses 28 recomendações do Gaia, você vai ver que, vai facilitar e vai melhorar muito a experiência para a pessoa com autismo, porém vai facilitar a experiência também para todas as pessoas que acessarem esse mesmo tipo de conteúdo, porque são critérios e boas práticas que vai ajudar na experiência de todos, né, não exclusivamente de um público. Aqui a questão é mais o recorte que ela fez, né, que ela entrevistou pessoas desse público, enfim, porém são boas práticas para todo mundo. Também fica aqui as referências para você, tanto do site da Thalita Pagani, quanto do guia do Gaia impresso também. Um outro tópico da documentação, até que vocês enviaram nas perguntas, é a questão de acessibilidade para aplicativos, né? Porque muito se fala sobre WCAG, boas práticas de acessibilidade para ambientes da web, né? HTML e tudo mais, mas pouco se fala para aplicativos. Pensa que, assim, muitos dos critérios da WCAG você já consegue aplicar também para aplicativos e tudo mais, porque muitas das coisas ali são boas práticas, meio que globais, tanto de usabilidade quanto de acessibilidade em si. Então, você consegue também utilizar a WCAG para fazer melhorias no seu aplicativo e na sua plataforma, seja ela do Google ou da Apple. Porém, pensa que o Android e o iOS têm a sua própria documentação de desenvolvimento, né? E eles, por serem grandes empresas e serem referência também no assunto de acessibilidade, tanto é que nos seus sistemas operacionais eles são referência na questão de leitores de tela, opção de acessibilidade e tudo mais, eles possuem uma documentação muito parruda, né? Eu deixei o link aqui para vocês também, depois vocês podem estar acessando. Então, tem a parte de desenvolvimento, tem a parte de design, tem a parte do conceito como um todo de acessibilidade, como essas empresas pensam, né? Então, vale o estudo mais aprofundado nessas. E reforçando, cada documentação tem a sua forma de ser codado, vamos dizer assim, e você consegue consumir facilmente, ok? Então, é legal a gente ter o conhecimento de todas as documentações e ver o que uma pode contribuir na outra. E, claro, né? Documentação é muito bom, é um baita ponto de partida, mas você só vai saber realmente as dores do seu cliente, do seu usuário, das pessoas que utilizam o seu produto ou serviço, testando com elas. Nada substitui o teste de usabilidade que você tem que fazer antes de entregar o seu produto, ok? Beleza, e quem que se beneficia, né, se a gente seguir todas essas boas práticas, ler todas essas documentações? Eu, você, seus pais, seus avós e todos que precisarem acessar seu site, aplicativo, sistema, né? Enfim, a gente está falando de boas práticas e testes com todas as pessoas para facilitar a experiência de todo mundo. Claro, você vai trabalhar com o seu contexto, né? Que você sempre vai ter
um público ali, um nicho, vamos dizer assim, que você vai olhar mais focado, porém pensa que seu site está publicado, né? Qualquer pessoa pode estar acessando e você não quer atrapalhar essa navegação das outras pessoas. O que importa é as pessoas estarem entrando, tentando entender, e se caso for do interesse delas, elas vão lá e vão contratar o seu serviço, ok? Então, reforçando novamente, acessibilidade é para todo mundo, não só para algumas pessoas e tudo mais. E um exemplo que eu gosto de dar, para ficar mais claro também, essa questão, que acessibilidade é para todos, pensa que a população mundial todo se encaixa em 3 tipos de deficiência, né, em momentos distintos da nossa vida. Tem a questão da deficiência permanente, a deficiência temporária e a deficiência situacional. Esse daqui é uma imagem, um diagrama do Toolkit Inclusivo da Microsoft. A Edilene também vai detalhar mais profundamente esses tópicos. Mas vamos dar o exemplo ali da primeira fileira, do sentido toque, né? Daí, no caso, é uma deficiência permanente, seria uma pessoa que não tem um membro, né? Ela não tem um membro do braço. Porém, no contexto da deficiência temporária, essa pessoa quebrou o braço, então isso pode acontecer com todo mundo, né? Acredito que as pessoas que estão aqui, ou você conhece alguém, ou você mesmo já quebrou o seu braço em alguma situação, quando era pequeno, enfim, tropeçou, a gente está sujeito a isso. Então, você não vai estar podendo utilizar o seu braço durante um período aí da sua vida, certo? Que se equivale a ter essa deficiência permanente, onde você também não vai poder estar utilizando esse membro para realizar suas tarefas no dia a dia. E a questão do tipo de deficiência situacional é onde simplesmente você está com aquele membro ocupado, né? Seja segurando uma criança, seja segurando uma caixa, seja segurando no ferro do alumínio ali do metrô ou do ônibus. Então, durante aquele período, você não vai estar conseguindo utilizar o seu braço, né? Logo, se você precisar utilizar o seu celular, você vai ter somente uma mão para usar ele. E se o seu aplicativo, serviço ou site, por exemplo, não for responsivo ou não estiver seguindo as melhores práticas de usabilidade, pode ter certeza que a pessoa não vai utilizar o seu aplicativo, serviço durante aquele período, né? E vai escolher um outro produto para navegar naquele momento. Então, são determinadas situações da vida que a gente se encaixa dentro de um tipo de deficiência, né? Seja ela permanente, temporária ou situacional. E aqui entrando um pouquinho nos números também, né, do censo lá de 2010, onde o IBGE levantou que cerca de 45 milhões de pessoas, né, tem algum tipo de deficiência ou dificuldade, seja ela leve, moderada ou severa. Então, esses 45 milhões equivale a cerca de 1/4 de pessoas da população brasileira. Então, é muita gente. Se a gente não estiver investindo em boas práticas de acessibilidade, a gente vai estar excluindo dos nossos produtos, né? Elas não vão estar conseguindo chegar até o seu conteúdo. E dentro desse recorte, né, se a gente for fazer o recorte aí pelas deficiências, né, a questão da deficiência visual é um ponto de destaque, com cerca de 20% da população brasileira, a deficiência motora 7% e a deficiência auditiva 5%. Lembrando, esse é um estudo de 2010, onde foi feita uma pesquisa mega abrangente, e provavelmente esses números ainda vão ser atualizados na pesquisa desse ano. E um recorte mais atual, eu não me lembro se foi eu acredito que tenha sido em 2017 esse número, foi feito um recorte onde 14 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência severa. Ou seja, se a gente não estiver investindo nem naqueles critérios do nível A de acessibilidade, de partida a gente já está excluindo 14 milhões de pessoas. Então, de novo, é muitas pessoas que a gente está excluindo, é muitas pessoas que a gente está deixando de lado, ok? E quando a gente fala de acessibilidade também, de novo, né, é todo mundo. A gente chega na questão do envelhecimento da população, né, e os idosos, que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouquinho de cada sentido, né, então a gente vai ficando com limitações em alguns sentidos nossos, né, da visão, a gente já não consegue enxergar tão bem, se deslocar, se movimentar, os reflexos a gente vai perdendo, né, musculatura, e isso também entra nessa questão de acessibilidade, precisa estar acessível para o público idoso, ainda mais quando a gente vê nesses números que, nessa crescente, né, desde 2010, por exemplo, onde foi feito um estudo onde levantou que existiam 21 milhões de idosos, né, em 2010,
e uma projeção que em 2050 serão 66 milhões de idosos, num prazo aí de 40 anos. E um recorte para a diferença, né, para a gente conseguir se localizar melhor, dentro desses anos, desse gráfico, tem ali um destacado que está 2018, né, 2 anos atrás, onde os idosos eram já em 28 milhões, ou seja, 13,5% da população, e uma estimativa é que em 2042 os idosos já sejam 24% da população, né, com 57 milhões. Então, bem nesse período entre 2042 e 2045, vai ser o primeiro momento da história do Brasil onde o público idoso será a maior parcela de público da população brasileira. Então, pensa que tem muitas empresas já hoje mirando nesse público, porque sabe a crescente que está acontecendo, as pessoas estão vivendo mais. Então, se a gente, de novo, não olhar para a acessibilidade agora também, ou a empresa que você está trabalhando, ou a sua própria empresa vai ficar para trás, né, porque as outras empresas já vão estar olhando, ou simplesmente vai quebrar, né? Sua empresa não vai existir daqui a alguns anos, porque vai ter muita concorrência já olhando para esse público. Então, já fica esse insight também, que a acessibilidade, de novo, né, é para todos, e cada vez mais que os anos passam, é mais ainda para todo mundo, né? E é legal destacar também a questão da Lei Brasileira de Inclusão, né, que desde 2015 é a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, artigo 63. É legal vocês também anotarem essa lei para estarem dando uma olhada e até passando para as empresas onde vocês estão trabalhando, porque inclusão, tornar os sites acessíveis, né? Eu vou ler para vocês aqui a definição, tá? Que eu peguei e fiz um recorte e resumi ela para vocês. É obrigatório que páginas web mantidas por empresas com sede ou representação comercial no Brasil sejam acessíveis, conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente, que é a WCAG, né? WCAG é a diretriz global de boas práticas de acessibilidade. Então, pensa que hoje já é passível, a empresa que você está trabalhando já é passível de uma multa caso alguém faça alguma denúncia ou entre com alguma ação, comentando que tentou contratar determinado serviço ou produto dentro da sua empresa e não conseguiu, né? E ela vai estar muito bem embasada com a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, ok? Então, é muito importante essa informação. Aqui, para finalizar, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, né, André? Foi mal. Mas já está nos finalmente. Aqui, para finalizar... Beleza. Uma foto, né, de alguns membros da guilda de acessibilidade lá do PAN. Então, mostrando um pouquinho já do trabalho que a gente começou lá, né? Então, eu fiz 2 anos esse mês, acho que foi até semana passada que eu completei 2 anos lá no PAN. Então, desde então, a gente levantou a bandeira para acessibilidade e a gente já conseguiu avançar em bastante tópicos. Eu vou mostrar alguns para vocês, né? Então, isso daqui é uma fotinho de quando a gente podia se abraçar ainda, foi um pouco antes da pandemia ter essa foto. Isso daqui é a logo do nosso núcleo de acessibilidade digital. Então, como a gente estava discutindo muito esse assunto e a gente queria cada vez mais ganhar relevância, a gente foi lá e criou uma logo, né, junto com a identidade, junto com o time de marketing, para realmente se posicionar como, a gente é especialista sobre esse tema. Qualquer dúvida, qualquer assunto relacionado a isso, conta com a gente, vamos co-criar, vamos se ajudar. Então, a gente já marcou em determinadas situações testes de usabilidade, né? A gente não fala testes de acessibilidade, para ver se os nossos produtos estavam acessíveis via leitor de tela, se pessoas que tinham algum tipo de dislexia tinham alguma dificuldade ou não de identificar, de leitura dos nossos textos, das fontes que a gente usava. Então, é muito importante a gente ter pessoas diversas dentro do time, ou chamar de fora mesmo, para estar testando o nosso produto e impactando as pessoas que trabalham junto com a gente, né? Então, aqui foi uma squad específica, que estavam todos focados ali, vendo o Leonardo da Laramara testar os nossos principais fluxos, né? E foi bem bacana, porque impactou muito positivamente. Eles viram as dores, né? Do que a gente estava prejudicando a experiência das pessoas, e depois eles começaram a correr atrás para estar fazendo essas melhorias. Então, foi bem bacana. A gente começou também a legendar todos os nossos vídeos institucionais, que
que a gente divulgava, tanto internamente quanto também no LinkedIn, enfim, nas redes sociais. Então, aqui um print, uma imagem só mostrando mesmo a legenda, né? Então, já virou um pré-requisito também, todo vídeo que sai precisa ter legenda. A gente chegou a gravar também um podcast sobre acessibilidade para a empresa inteira lá no PAN. E aqui, nessa imagem, na real, não quis nem destacar tanto o podcast, e sim essa ferramenta da Microsoft que a gente usa, que tem o Transcript, né? Então, todo o áudio que é falado, automaticamente a ferramenta vai traduzindo esse áudio e vai jogando em texto para cá. Então, quem não conseguir escutar naquele determinado momento o áudio, né, independente da situação que a pessoa tiver, ela consegue consumir com texto também aqui do lado. Então, é mais uma prática acessível. A gente também atuou no Welcome Kit do cartão de crédito, né, o novo cartão de crédito do PAN, onde também existe uma lei que obriga todos os bancos, enfim, qualquer instituição que for emitir cartões de crédito, eles precisam estar acessível em braille e em letra ampliada. Então, aqui eu mostrei, dei um zoom aqui, só para vocês verem, né, a questão do braille, as fontes grandes também nas informações, o cartãozinho também com esse adesivo em braille, somente com os números do cartão, né, porque não dá para colocar todas as informações em braille no próprio cartão, né, no plástico. E aqui o casezinho, onde aí sim vem todas as informações do cartão, né, porque o braille ele precisa ter uma área de toque mínima e o espaçamento ali dos pontos para que ele seja reconhecível e distinguível, né, senão ficaria tudo muito pequeno e ia ficar meio confuso de interpretar. Então, esse aqui é o case onde ficaria o cartão de crédito, e a pessoa, somente com o toque ali no case, ela sabe os dados do seu cartão, e se ela tiver na dúvida de qual cartão também, ela consegue ver por aqui, e também vai ter essa fita braille no próprio cartão. Beleza? Nas redes sociais, a gente começou a descrever também, aqui a questão da descrição das imagens, né? Então, pensa que um tempo atrás não era todas as redes sociais que já tinham de forma nativa essa descrição da imagem. Então, a gente precisava escrever no corpo do texto. Tem algumas redes sociais que têm, mas tem limite de caracteres. Então, às vezes, você não vai conseguir descrever da melhor maneira. Então, é uma boa prática você também colocar aqui no corpo do texto. Ok? Então, a gente conseguiu também conversar com o marketing e todas as nossas imagens e publicações começaram a ser descritas também. A gente rodava também e-mails internos, né, do time do endomarketing, e por ser mais rápido para eles, eles sempre criavam em imagem essas artes de divulgação. E a gente começou a falar, gente, quando vocês mandam imagem, quem utiliza leitor de tela e tudo mais não consegue interpretar o texto que está na imagem. Então, a gente precisa colocar ou no texto alternativo ou criar os e-mails em HTML, né, que é a melhor boa prática, né. Então, aqui eu não estou nem falando que desenhar os e-mails em imagem é uma boa prática, mas isso ainda precisamos dar alguns passos lá no banco. Porém, todas as imagens que são enviadas, elas já são descritas com o texto alternativo. Então, todo o conteúdo em texto que tem aqui e a descrição das imagens, a gente já consegue navegar via leitor de tela. Então, a gente começou a tornar também esses nossos e-mails internos acessíveis. E aqui, para finalizar, já que eu estourei um monte o tempo, me empolguei, o que vocês podem fazer amanhã ou ainda hoje para tornar o mundo mais acessível, né? Sempre gosto de terminar minhas falas com essa provocação, que a gente sempre consegue fazer uma coisinha a mais, né? Assim que a gente aprende algum conteúdo, assim que a gente aprende alguma forma de trabalho diferente. Precisando de ajuda, podem contar comigo, manda mensagem lá no LinkedIn, pode compartilhar seus desafios, ajuda, documentação, referência, artigo. Estou aí à disposição para ajudar, ok? E queria agradecer novamente a oportunidade de estar compartilhando esse conteúdo aí com a comunidade do XDA Natal. Valeu, gente. Então, quero agradecer bastante pela apresentação do Paulo sobre como ele apresentou sua visão sobre o assunto, uma opinião bem defesa mesmo. Lembrando também ao pessoal que queira fazer perguntas, pode digitar no chat, que a gente vai ter um espaço no final para poder falar sobre. Já mandaram lá, já estão agradecendo pela ideia, parabéns. E agora, continuando, a gente vai para a segunda etapa desse momento, desse capítulo, onde
A Edilene, ela vai se apresentar e vai também mostrar um pouco da visão dela, da opinião dela e da contribuição dela acerca do assunto. Então, se quiser, pode começar. Oi, pessoal, boa noite. Eu me chamo Edilene. Vocês estão vendo minha tela? Vocês estão vendo minha tela agora? Estamos sim. Sim. Meu nome é Edilene Mendes. Eu vou falar um pouco sobre diversidade no processo de design. Eu sou recifense, eu tenho 22 anos. Eu me formei recentemente no bacharelado em design, na UFPE. É um bacharelado generalista. Então, eu passei por muitas áreas ainda do design, enquanto eu estava me decidindo. Desde 2018, eu conheci UX e UI Design a partir do Instituto Senai de Inovação, e eu entrei lá como estagiária, e agora eu sou como designer contratada. E foi bastante importante, ainda é muito importante, para mim o Easy, nesse desenvolvimento. E por que eu estou falando aqui, né? Eu comecei com pesquisa através da moda, quando a gente fez um projeto de moda inclusiva, então foi um processo, para crianças com microcefalia, foi um processo muito massa, quando a gente conheceu as mães dessas crianças, quando a gente acompanhou no hospital, e a gente acabou publicando isso no Colóquio de Moda, a partir também do Design Universal. Depois eu acabei já indo para a parte de tecnologia, a partir de uma avaliação que a gente fez, a partir do Design Universal também, com o uso de aplicativos como tecnologia assistiva, de comunicação no ambiente educacional. Então, como essas tecnologias estão sendo usadas essencialmente por pessoas para uma tarefa tão inicial, assim, que é a própria comunicação. E, por último, eu acabei construindo meu TCC com base nisso, né, com essa vontade também de promover mais acessibilidade nos produtos. Eu fiz um livro digital para promover a interação de crianças com TEA, que é o transtorno do espectro autista, e crianças neurotípicas também dentro desse ambiente educativo, que eu acredito que é um ambiente principal para a socialização. E foi meu projeto de conclusão de curso. Eu também publiquei recentemente o Acessibilidade Digital, muito mais que contraste de tamanho de fonte, lá no Medium, e foi através do UX para Minas Pretas, que elas publicaram como um retorno dessa participação da comunidade, que elas forneceram o acesso a uma bolsa, no caso, ao curso da Thalita, que eu falo aqui, curso de acessibilidade da Mergo, com a Thalita Pagani e o Marcelo Salles. Então, agradeço demais à comunidade por essa oportunidade. E essa foi a que gerou gatilho para vir para estar aqui. Quanto mais os produtos e serviços ficam digitais, a gente percebe que mais pessoas têm um difícil acesso a eles. Eu trago aqui essa situação que a gente enfrentou recentemente, quando uma multidão de pessoas foram para a fila de uma agência da Caixa, de várias agências pelo Brasil, durante a pandemia do coronavírus, para sacar o auxílio emergencial. Então, apesar do que a mídia diz para a gente, que é a culpa das pessoas, que não sabem, que não sei o quê, mas as barreiras não são as pessoas, mas sim os produtos, os serviços que foi exclusivamente feito por esse meio, e também o ambiente, né, que não estava preparado para receber aquelas pessoas e promover o distanciamento social, nem as coisas que eles precisavam. E como um designer, o nosso propósito é criar produtos que são fisicamente, cognitivamente e emocionalmente apropriados para cada uma delas. Como a gente faz isso? Tem um método que eu trouxe aqui, que é da Microsoft, que é do design inclusivo. Ele tem um design inclusivo Toolkit, que é uma ferramenta, no caso, que ele diz que os princípios deles é reconhecer a exclusão, aprender com a diversidade, e se você resolve uma coisa para você estende para muitos. Como a gente... Eu vou falar cada um deles e também dar dicas de como vocês podem trabalhar isso, algumas dicas no caso. Primeiro, você tem que reconhecer a exclusão. Você tem que buscar conhecimentos prévios, como vocês já estão fazendo aqui, né? Conhecer o histórico dessas pessoas, por que elas lutam. Aprender os termos de tratamento, porque também foi uma luta bastante grande.
não só pessoas com deficiência, mas pessoas trans, pessoas negras. Então, é importante você consumir conteúdo de pessoas diversas, porque elas estão aí falando sobre isso. A gente precisa procurar essas pessoas e procurar rever o nosso olhar e verificar os pontos de exclusão. Porque eu falo sobre isso? Porque a gente entende como a deficiência não só como uma questão da pessoa, né, exclusivo, que antigamente a gente entendia assim, mas agora entre você e outro, entre interações, no caso, entre você e outra pessoa, como a gente está vendo aqui, uma pessoa que não pode dirigir e outra pessoa que não pode ouvir, então essas pessoas têm uma deficiência de comunicação. Você tem entre você e o ambiente, porque se tiver muito sol, você talvez não vai poder enxergar algumas coisas. Se tiver muito vento, você também não vai poder fazer algumas coisas, se tiver muito frio também. Então, no caso, por exemplo, usar um biquíni. Você não vai poder usar se tiver muito frio. E também entre humanos e produtos, que não é o nosso foco aqui, né? Se você tiver uma pessoa que só usa a mão direita, ela vai ter dificuldade para fazer algumas determinadas tarefas. Se tiver também uma porta muito pequena, uma pessoa cadeirante vai ter uma dificuldade de passar. E sobre aprender com diversidade. Então, quando a experiência não está, quando aquele produto e a experiência dele não está servindo, as pessoas adaptam. A gente vê aqui uma adaptação muito louca, assim, de uma tomada que não está servindo, e também de uma criança que está assistindo, mas com o vidro em cima. Por que eu falo isso? Também tem um exemplo sobre essa questão do auxílio emergencial, que quando o serviço não atendeu, as pessoas próximas a mim, inclusive, estavam fazendo o serviço de resolver a questão do auxílio emergencial para as pessoas e cobrando a taxa. Então, isso eu achei bastante interessante, assim, preocupante, porém bastante interessante por essa adaptação, né, das pessoas. Só que, para a gente tem que pensar essas dores do usuário e resolvê-las, né, a partir para que todo mundo consiga utilizar esses produtos de forma autônoma. Quando a gente propõe questionários, a gente tem que ver quem acessa esses questionários. Que público eu estou atendendo, sabe? Se é um público que já tem uma prática, uma facilidade de mexer com questionários online, ou eu posso dar alternativas a essa pessoa para responder em outros formatos. Pode ser uma coisa presencial também. E também, em relação a perguntas, a gente pergunta muito sobre gênero, sobre renda, mas a gente pergunta sobre suas habilidades, sobre suas dificuldades, seu nível de conhecimento e as formas de aprendizado que a pessoa gosta e a pessoa é melhor nisso. Em relação às entrevistas, é bastante importante a gente perguntar, pesquisar antes de fazer algumas perguntas óbvias ou baseadas em estereótipos, porque a gente ganha tempo, inclusive, para entender sobre o que importa, né? Que são seus comportamentos, suas necessidades, seus desejos, seus propósitos, e identificar esses pontos de exclusão, que é o nosso principal ponto. Descobrir qual é o relacionamento dessas pessoas com tecnologia, e também é importante saber que sempre tem pessoas interessadas em contribuir. Então, tipo, a gente tem que parar de desculpa de dizer que, eu não conheço ninguém cego. Então, você pode manter relação com instituições, você pode perguntar às pessoas porque essas pessoas estão aí, estão consumindo, estão vivendo, estão trabalhando, produzindo. Então, o último princípio, né, que eu trago é: se você resolver para um, você estende para muitos. Quando surgiu essa questão do closed caption, que são as legendas embutidas, a gente pensou primeiramente, né, para deficientes auditivos. Só que uma pessoa chamando você no aeroporto e ele está lotado, então isso é bastante importante, não é, a legenda? Uma criança também aprendendo a ler, então a gente tem que entender que tem várias formas, né, de interagir com a tecnologia, e elas são baseadas nesses sentidos aqui: ver, ouvir, falar, tocar, aprender e recordar. Então, eu trago um conceito que a gente vê a persona como um espectro, e aí você baseia os parâmetros em suas habilidades de tocar, de ver, de ouvir e de falar, que Paulo também já trouxe aqui esses exemplos, então não vou demorar muito neles,
Mas é importante também saber que essas pessoas produzem, né? Então, chamem pessoas diversas para criar junto com vocês e aprendam com essas adaptações que elas fazem. A gente pode chamar pessoas para criar, se você não conhece pessoas com deficiência. Você pode chamar pessoas do atendimento, que lidam com essas pessoas diretamente, as pessoas que estão ouvindo as reclamações do seu aplicativo. Você pode chamar profissionais de saúde e de educação, porque essas pessoas lidam com uma gama muito grande de pessoas e diariamente elas estão aí construindo soluções que a gente às vezes nem sabe. Então, para a seleção de alternativas, é bom mostrar onde é que foi que a gente chegou. Essa solução aqui atende a sua necessidade? Ou não? Ou o que é melhor? Conversar com pessoas próximas e dessa pessoa e profissionais, porque às vezes atende você, mas quando você vai interagir com outras pessoas, não atende, né? Por exemplo, de uma rampa, vai todo mundo pela escada e você tá aqui, bem devagar, um cadeirante bem devagar pela rampa, sabe? Tipo, isso atrapalha pode atrapalhar o relacionamento deles por um breve segundo, pode perder uma piada, inclusive. Em relação à prototipação, né? A gente se baseia bastante nos guias, que é a WCAG, o Gaia, e entre outros que tem. Mas é importante você saber que você tem que determinar o comportamento das informações em tela e que isso é essencial. E também pensar numa personalização da interface. A gente não fala de adaptação, né? Porque a adaptação a gente cria outro produto para aquela, mas é interessante saber que eu posso personalizar. Eu vou dar exemplos também. Próximo, então, passei aqui. A gente tem que dar alternativas de acesso àquele mesmo conteúdo ou função, que o conteúdo tem que ser claro, compreensível e consistente desde do início, mesmo que a pessoa que produz o conteúdo não seja você tem que dar esses toques para a pessoa que vai fazer. E trazendo alguns exemplos aqui, eu tenho essa interface do Duolingo, que é uma referência, assim, porque ele é muito bom em relação à interface. Eu tenho aqui em cima uma barra de progressão, que ajuda pessoas com autismo, ajuda pessoas a saberem onde em que ponto estão do cadastro. E, né, tenho eliminar distrações, no caso, aqui eu só tenho essa tarefa a cumprir, e eu não tenho nada mais, eu não tenho propagandas, eu não tenho outras coisas, a informação está clara. Eu tenho o suporte visual, que é da bandeira, e tenho o suporte textual, que é do idioma, no caso. E em relação à ordem de leitura, quando você... É importante estabelecer uma ordem de leitura correta desde o código, para quem está lendo, o leitor de tela, saber que voltar, que é uma barra de progressão, onde você está, qual é a atividade que eu quero fazer, que aqui é uma lista, e em que ponto da lista eu estou navegando. Então, beber água. Mais um exemplo do Duolingo. Eu tenho uma área de clique aqui nesse botão que é grande, então pessoas destras e pessoas canhotas podem utilizar, pessoas que têm algum problema ou algum problema com toque, manejo fino, né, da plataforma, pode utilizar melhor. O nível de hierarquia desse botão aqui é claramente diferente desse aqui, que é menor, então é bastante interessante estabelecer esses níveis de hierarquia. Com ícones, um suporte bem legal, aqui em relação à comida, porque é um suporte visual também, e suporte textual dos títulos. E eu questiono aqui um pouco, né? Esse botão aqui de prática, que está bem pequenininho, mas esqueci o nome disso. Porém, é um botão para praticar, para iniciar a prática. Em relação ao aprendizado também, né? Você, da primeira vez, você pode até estranhar, mas isso poderia ser mais fácil também para as pessoas aprenderem. Em relação à personalização desse aplicativo, eu tenho efeitos, tem como desligar os efeitos sonoros, porque isso, tanto para a gente,
para qualquer pessoa que seja chato, né? Alguns efeitos sonoros, às vezes você está em um lugar que você não pode estar praticando. E também para pessoas que têm sensibilidade sonora, se você pode ajudar. Mensagens motivacionais também, que às vezes é chato também, e também pode evitar as pessoas a ficar recebendo notificações e também causar estresse. E também em relação à central de ajuda. É interessante que uma pessoa saiba mexer nessa interface livremente, sem nenhum auxílio. É interessante, só que também é interessante você fornecer essa ajuda, porque se ela precisar, ela vai obter. Eles colocam essa funcionalidade separada da acessibilidade, porém, a gente já viu aqui, né, que é também uma questão de acessibilidade. Especificação de projeto. A gente tem que garantir, por lei, no caso, o nível A e AA da WCAG. Então, discuta com a sua equipe, com dev, com testers, com PO, que é pessoa dona do produto, quais são esses critérios e como a gente vai trabalhar para melhorá-los. Uma documentação da arquitetura da informação clara e compreensível para todos os membros da equipe, para a gente não ter problemas com isso. Que o conteúdo seja compreensível, mais uma vez, nada de Lorem Ipsum, nunca mais na sua vida, porque isso pode realmente prejudicar uma pessoa. Em relação a também essa especificação, aqui eu tenho que ter uma ordem de informações claras, porque também se a pessoa estiver navegando por leitor de tela, você tem a clareza das informações, né, dessa hierarquia. O tipo de informação, que aqui é um link, saber que aqui é um carrossel, que aqui vai surgir uma lista, e que esses links têm que ser compreensíveis, mesmo fora de contexto, porque tem pessoas que navegam só pelos links. Então, mesmo sem ler isso aqui, eu sei aqui provas de que elas funcionam mesmo. Isso diz muita coisa. Não sei. E a imagem. Se essa imagem é essencial, que as pessoas que não conseguem ver essa imagem não precisem ver essa imagem, não precisem saber o que é o conteúdo dessa imagem. Em relação a teste de usabilidade, a gente precisa planejar um ambiente de teste. A gente tem que planejar o trajeto que essa pessoa vai fazer para desse ambiente de teste. Qual é a estadia dela lá, como é que ela vai chegar realmente à sala, ou o que é que seja. E se for, nesse contexto, a gente está fazendo muito teste online, qual a plataforma? Se essa plataforma é acessível para as pessoas, uma pessoa idosa vai conseguir mexer, ou com outras características também. Deixa claro que isso é um teste da plataforma, para as pessoas não se sentirem testadas, você se sente testado por não conseguir. E também, tipo, na questão de fornecer dados, algumas pessoas podem ficar inseguras também, né, nesse processo de fornecer seus dados apenas para um teste. Testar previamente para encontrar erros técnicos, também para evitar estresse para a pessoa, e testar compatibilidade com tecnologias assistivas, né, como leitores de tela, como tradutores de libras, e entre outras. E de que forma mais, eu quero saber de vocês, a gente pode inserir pessoas diversas no processo. E é isso, pode chegar lá no LinkedIn, pode por e-mail, para a gente conversar. Agradecendo mais uma vez pela apresentação também da Edilene, foi uma apresentação ótima. E também tiveram até algumas indicações ali no texto, no chat já, inclusive sobre o texto dela, que foi publicado junto ao UX para Minas Pretas, um texto fantástico. Além também de alguns outros links, como o guia da WCAG, alguns filmes e séries, inclusive o Atypical, que eu acho que é fantástico para poder falar sobre. E até mesmo algumas discussões sobre a inclusão dessas próprias pessoas em materiais onde estão sendo debatidos a acessibilidade, que foi levantada ali pela Rafaela Borges. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui.
Pronto, mais alguns agradecimentos para a Edilene no chat. E acho que a partir de agora a gente vai começar a abrir um espaço para perguntas. Então, quem tiver algumas perguntas que queira adicionar, e pode digitar no chat, a gente vai estar dando uma olhada para poder direcionar essas perguntas. E eu tenho já algumas aqui que foram anotadas do próprio form que a gente fez, algumas delas também já foram respondidas, mas eu vou tocar nelas só para poder ser reforçado. Então, a primeira delas foi falado bastante sobre a importância do design universal e tendo o contato também pela facilidade. Como que a gente tem o contato em relação a essa parte da acessibilidade, como que a gente pode produzir ou então prototipar para essa parte da acessibilidade. E acaba que é muito mais fácil a gente desenvolver uma relação com a parte visual, até mesmo porque é o que a gente tem de maneira mais, acho que intrínseca, a uma relação quando estamos prototipando, ou então produzindo algum produto, ou então criando algum processo. Então, eu queria perguntar como que podemos abordar outras dificuldades que podem surgir vindas dos usuários que sejam além dessa parte visual. Podendo ser respondida pelo Paulo ou pela Edilene. Tá, vou começar aqui então, Edilene, tá? Depois você complementa isso aí. Cara, eu acho que eu acho que volta para a questão da diversidade, tá ligado? Se você não sabe que aquilo ali é uma dor, dificilmente você vai fazer algo para resolver uma coisa que você sabe que não existe. Então, eu acho que o segredo é você realmente conhecer pessoas diferentes, e quando eu digo diferente de você, das suas dores, das suas vivências, né? Como eu acho que a gente deu os exemplos, né? Sei lá, pessoas que falam idiomas diferentes, pessoas que moram em regiões diferentes do Brasil, pessoas que têm algum tipo de dificuldade com alguma coisa, pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Enfim. E não ficar só esperando isso no dia a dia do trabalho, porque a gente sabe que a realidade ainda do mercado brasileiro está muito longe de ser diverso, né? Verdade. A gente tem sido falado mais sobre esse assunto nos últimos anos, mas a gente sabe que ainda vai um bom tempo ainda até isso virar realmente cultural e tudo mais. Então, tem que partir de gente, né? Se tiver ao nosso alcance contratar um time, ali se você estiver formando um time, ter esse olhar, né, da diversidade, porque a gente sabe os benefícios, né? Empresas diversas, a gente sabe com números e pesquisas que saem que tem um lucro melhor, né, tem uma saudabilidade melhor, as pessoas querem trabalhar mais nesses ambientes, e porque eu acho que é só assim, mano, você tem uma pessoa com uma necessidade, uma dor diferente ali do seu lado, no dia a dia do trabalho, que você vai conseguir ver esses pontos. E também tem que vir de dentro, né, para as pessoas diversas criarem juntas, abordando todos esses tópicos, dores diferentes, e testando também com pessoas diversas. Só assim para a gente realmente fechar aí e fazer realmente produtos que sejam acessíveis para todo mundo. E pegando só o ponto ali que você comentou inicialmente do desenho universal, já linkando também com o pessoal fez alguns comentários, pensa que o design universal é um modelo mental, é como a gente precisa pensar antes de projetar qualquer coisa. Gente, eu preciso incluir um maior número de pessoas aqui dentro, simplesmente porque são pessoas, né? Pessoas com características diferentes. E eu também quero atingir o maior número de pessoas, né? Então, a gente tem todos os argumentos do mundo para pensar dessa maneira. Depois, claro, você vai se aprofundar, vai entender mais do seu público, e tem algumas características de pessoas que é do ser humano mesmo, né? Não é específico do seu público, que é por conta da idade. E daí sim, você pode fazer algo específico desse público para esse produto, né? Mas tem que iniciar como um todo, pensando no todo. Depois você vai nichando, porque você vai tendo evidências e você vai saber como se guiar, né? Então, use de novo, né, as documentações aí para pensar no todo e testa com o seu público para refinar e ver o que realmente funciona para eles ou não. Um exemplo, por exemplo, é as cores da WCAG. A WCAG tem a formulinha dela lá para fazer o cálculo de contraste. Porém, tem algumas cores que a gente sabe que é difícil até alcançar esse contraste baseado nos critérios da WCAG.
Então, de novo, se embasa nesse documento da WCAG, porém, se seu público achar melhor ser um pouquinho para mais ali, o contrast ratio ali um pouquinho para menos, não tem problema, né? Você não vai estar infringindo uma lei e tudo mais. Você tendo argumentos que você precisa modificar por conta de um insight que veio em teste, que a galera vai interpretar melhor, tranquilo, né? A documentação é muito para, não vou conseguir testar com ninguém. Aí, beleza, vai com a WCAG que a chance de você errar é pequena. E depois você refina com o seu público de novo. A Janine até colocou essa questão um link que é para justamente o Color Review, que inclusive é muito bom, em que você coloca as cores que você quer comparar e ele já te passa a pontuação que ele teria tanto no A, nos 2 A's e nos 3 A's que são pedidos na WCAG. Quando a gente fala de acessibilidade também, fora a questão visual, algumas coisas que a gente pode colocar, tipo, algumas funcionalidades offline. A gente pode ajudar algumas pessoas que não têm internet a todo momento. A gente pode fazer nosso aplicativo ficar mais leve, porque também não precisa de um celular, iPhone, sei lá, XWZ, para a gente acessar uma coisa básica, né? Tipo, conversar com uma pessoa. Fazer sobre feedbacks feedbacks sonoros também. Então, é uma questão que não é visual, mas que a gente pode abordar, a gente pode insistir, pode construir junto. Acho que colocaram mais um, sim. Também temos o Who Can Use, e também trabalha bastante essa questão, a parte do daltonismo, como que você também pode simular também alguns modos de se ver uma tela, o que é muito importante. E até mesmo sobre esse comentário em questão da internet, tem alguns aplicativos que eles já fazem isso muito bem. Acho que um caso que eu gosto bastante é o da Alura, que você consegue baixar os vídeos. Tem alguns outros programas também, mas que você consegue baixar o vídeo, então você consegue olhar a transcrição, mesmo se você tiver sem internet, o que também é muito interessante. E já fazendo uma ponte para uma das outras perguntas, essa foi sobre você pensar além do visual, além das dificuldades visuais, também tem a questão de você estar numa empresa ou então você estar num produto que já esteja sendo desenvolvido no mercado, já esteja sendo utilizado, e há uma dificuldade muito grande de se conscientizar e de se criar uma cultura na empresa para que seja pensado na questão da acessibilidade. Então, eu queria saber se vocês têm alguma dica, se vocês têm algum processo para poder se convencer ali dentro a instalar uma cultura de se pensar na questão da acessibilidade, na inclusão e também nessa parte das deficiências e etc. Começar aí, Edilene. Então, lá onde eu trabalho, eu sou um pouco recente, né? Mas é difícil a gente fazer algumas coisas porque a gente trabalha muito com produtos, tipo, com vários produtos, né? A gente não trabalha com um único produto só e a gente vai melhorando ele. Então, a gente tem alguns desafios ainda. Também sou nova nessa área de acessibilidade, então eu trouxe para a Squad, que eu trabalho recentemente, eu trouxe a WCAG e a gente pegou a plataforma que já está em andamento e a gente foi dizendo o que é que a gente aplica, o que é que a gente consegue aplicar, o que é que a gente não está atendendo ainda e o que é que a gente vai fazer para a gente colocar isso no backlog. Então, a gente fez isso ainda e está trabalhando. Eu refiz tipo, muitas coisas assim de cores essa semana, foi tipo doideira para corrigir tudo que eu aprendi, né? Porque a gente sempre vai aprendendo coisas novas. E espero que algumas pessoas que estão aqui também, que trabalham comigo, a gente converse mais, a gente consiga construir o que Paulo também construiu, né? Que é essa guild de acessibilidade. E é isso, estou construindo ainda. Legal. Cara, eu acho que esse ponto que a Edilene comentou, também no meu ponto de vista aqui no PAN, foi o que deu tração assim no assunto. Reuniões frequentes
A nossa guilda, por exemplo, essa nossa reunião de acessibilidade é quinzenal, né, a cada 15 dias. Então, eu acho que se não fosse esse alinhamento que a gente estipulou lá no começo, a gente não teria avançado tanto, porque um assunto como esse, ainda mais quando a gente discute dentro das empresas, não é todo mundo que sabe que tem esse conhecimento, né, parte sempre de algumas pessoas e depois vai ganhando escala. Então, ele precisa de recorrência e precisa estar todo dia ali, né, presente dentro da empresa, nas áreas, né. Então, eu acho muito estratégico mesmo essa reunião de acessibilidade. Aqui no PAN a gente faz ela multidisciplinar, né, então a gente tem áreas diferentes dentro dela, o que eu acho mais estratégico ainda, né, porque você não está envolvendo de novo, né, assim como vocês comentaram e veio até a pergunta, como pensar até fora do layout visual de design, né. Você consegue envolver outras áreas e a galera começa a ter esse mesmo modo de pensar e trazer soluções também baseadas no uso e tudo mais, né. E o que mais aqui no comecinho? Cadê a pergunta do Matheus que foi embora? Pronto, eu botei bem resumida, mas... Tá, quero saber como implementar na prática, visto que muito... um produto já em produção. Uma forma de priorizar também, bom, essa daí também que a Edilene comentou, né? Foca no A e no duplo A, estuda, vê o que é pertinente para vocês começarem, já é um senso de priorização, mas depois de mostrar todo esse valor da acessibilidade, do número, de que é para todo mundo e tudo mais, né, tipo, fica muito claro e é difícil você ter pessoas inimigas desse assunto, porque não tem argumento que bata esses argumentos que a gente mostrou hoje, sabe? A gente está falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas que têm características diferentes, só isso. A gente não está falando de nada mais além disso. E, enfim, vai ter que ter todo esse trabalho inicial, né, de conscientização, sensibilização também, porque é uma parte importante do processo. É você atacar os principais fluxos do seu produto atual. Qual é o produto que dá mais dinheiro para a empresa? Qual é o fluxo mais acessado dentro do seu site? Começa por essas partes dentro de acessibilidade, né? Porque você não está começando, tipo, querendo abraçar o mundo. Começa focando mais nessas partes que você já vai começar a colher bastante insights e insumos, porque tem um tráfego bom ali, né? Então, acho que pode dar um bom insight já também por onde começar, mas tem que ter essa parte de conscientização, mobilização, treinar a galera também que está do seu lado, não pode ser sempre só uma pessoa que está falando isso, você precisa multiplicar esse conteúdo para o negócio fluir, senão vai ficar sempre dentro de uma área. Muito legal. O que eu vi bastante também era a questão de quando você acaba se conectando com essa visão, começa a pesquisar sobre, estudar sobre, meio que você vai se tornando um porta-voz ali na empresa, e é muito legal que você comece a tentar juntar os seus amigos mais próximos ali dentro para poder meio que divulgar para todo mundo, ou seja, através de apresentações, ou então através dessas reuniões recorrentes, para que todo mundo tome consciência e acabe implementando aos pouquinhos nessa questão de cultura e planejamento, e também como que ela funciona nas implementações dentro da empresa. Partindo para essa parte mais do que é feito, do que é prototipado, uma das questões ela perguntava sobre a parte de testes de usabilidade e como que a gente pode fazer testes de usabilidade para pessoas com deficiências visuais. Não só testes de usabilidade, mas também todo o processo de entrevista ou então pesquisa para essa área. Eu ainda nunca fiz um teste específico para pessoas deficientes visuais, mas em relação a entrevistas, que a gente pode começar a fazer por áudio, né? E procurar algumas plataformas que a gente tenha já reviews de pessoas com deficiência visual que consigam utilizar bem. E em relação a também, se for presencial, que vai demorar um pouco, com menos problemas, no caso. Pode falar, Paulo. Eu acho que eu concordo também com a Edilene. Eu vejo que, assim, se a gente está lidando com alguma situação também que a gente não conhece muito ou sabe um pouco e tudo mais, pergunta para a pessoa como que seria a melhor maneira de fazer determinada tarefa, né?
Não tenta procurar também, tipo, ficar perguntando para a pessoa do lado e tudo mais. Pergunta para a pessoa, porque é ela que vai mais saber a melhor forma que ela gostaria de fazer esse teste, esse processo, essa entrevista, né? E também, em paralelo, procure saber mais sobre as pessoas, né? De novo, né? Se relacione mais com pessoas diferentes, características diferentes, necessidades, pensamentos diferentes. Como a Edilene também comentou, siga referências de pessoas que não só concordem com o que você fala, né? Mescle ali a sua timeline do Instagram, né? Não fica somente ali na galera que todo mundo segue. Pega pessoas também que estão compartilhando conteúdo bom que, enfim, seja diferente de você. Compartilhando um pouquinho agora especificamente da questão da deficiência visual, né, de pessoas cegas, a gente já realizou testes, né, a gente tem até um funcionário que é o Wilkler, que ele é cego, e ele é QA focado nisso, né. Também essa vaga foi fruto também das iniciativas de acessibilidade, que, enfim, eu tenho o maior orgulho de ter conseguido essa vaga aí para o Wilkler, ter conseguido também difundir junto com muitas pessoas dentro da empresa esse assunto. Então, o que a gente fez? Até antes, né, do Wilkler, né, o Wilkler nem estava na empresa ainda, mas a gente ia fazer um teste, por exemplo, com o Leonardo lá da Amara. O time também nunca tinha feito um teste com uma pessoa cega, por exemplo. O jurídico nunca tinha sido questionado sobre o termo, né, de confidencialidade, como que ele deve ser enviado para uma pessoa cega. E foi muito massa que a gente chamou o jurídico, conversou com ele, e na cabeça dele, inicialmente, a questão era o seguinte, a gente vai mandar para ele como? Né, ele vai vir, vai assinar, ele vai vir até aqui, ele vai falar, a gente vai ler em voz alta para ele o contrato, e ele vai falar sim, eu aceito, e a gente vai gravar? Ou, enfim, como que vai ser isso, né? Ou a gente vai mandar por e-mail? Ainda mais sendo um banco, né, sendo essa parte financeira, tem todos esses cuidados, né, para não dar margem nenhuma de processo e tudo mais. E isso foi um baita de um aprendizado, porque a pessoa do jurídico também achava que uma pessoa cega assinava com o dedo, né, que, tipo, ele não conseguiria escrever, que ele era analfabeto, vamos dizer assim. E daí eu fiquei pensando, né, quando ele fez esse questionamento, eu falei, caramba, mas por que ele tem que assinar com o dedo, né? Aí depois eu falei, caramba, ele acha que a pessoa realmente não se alfabetizou e não consegue escrever. Mas não tem nada a ver isso daí, né? Tanto é que eu perguntei pro Léo e ele falou, não, Paulo, eu vou assinar no papel normal. Eu falei, não, só para tirar essa dúvida, né? Porque o jurídico perguntou, acho que ele tá sabendo de alguma coisa diferente aí que eu não sei, né? E então, tipo, até essas perguntas, por mais que sejam simples e bobas de alguma área, cara, é muito válido, porque também a pessoa não sabe, né? A gente não pode cobrar que todo mundo saiba disso, né? Então, a gente também, enfim, tem que ter o tempo de cada um para entender essas situações. Enfim, resumão de tudo, a gente mudou os nossos processos nessa questão, mandamos em PDF um dia antes esse arquivo do teste de confidencialidade, o Leonardo respondeu o e-mail falando, estou de acordo, resolvido, né? O próprio jurídico falou, putz, Paulo, nada a ver, né, a gente fazer o cara vir aqui, falar em voz alta para ele, na frente de todo mundo, ele falar, eu aceito, a gente ter que gravar, olha a exposição que a gente vai estar, né, não faz o menor sentido. E, de novo, a experiência tem que ser equivalente, né? Se uma pessoa só vem e assina, fica quietinha ali na dela, putz, o Léo também pode assinar no documento, ele vai ler no leitor de telas dele e pronto, né? Não tem por que a outra pessoa ficar escutando. Então, foi todos esses pontos bacana, e até ligou um alerta para a gente do time de pesquisa. Galera, quando vocês estão recrutando as pessoas para fazer teste, vocês estão perguntando se a pessoa tem algum tipo de dificuldade, limitação ou deficiência que pode impedir o deslocamento dela, ou, sei lá, o prédio não ser acessível por algum motivo? Ou você ser surpreendido com uma pessoa onde você não conhece essas características e você não sabe como lidar e ter que dispensar ela para voltar? Né? Então, isso tudo movimenta, né? Então, por isso, de novo, né? É bom a gente testar com pessoas diversas e envolver todo o time para que seja um conhecimento a mais e a gente sempre evolua um pouquinho em relação a esse tema. Isso, e a gente também não pode cobrar dessa pessoa com deficiência ou qualquer pessoa que seja, que ela também vá falar por todo mundo, né? A gente não quer fazer isso, porque, exemplo, você pega uma pessoa que está trabalhando com você que tem deficiência. Essa pessoa já está acostumada com algumas coisas, tipo, sei lá, uma designer que tem autismo.
ela já vai estar, tipo, ela já tem aquela vivência de design, então ela não vai validar para todo mundo, não vai validar para uma pessoa que não só é autista, mas também que não tem conhecimento das tecnologias, sabe? Então a gente não pode pegar essa pessoa como um token, né, para generalizar nada. É bem importante. Show. Eu achei massa também a dica que a Edilene deu na hora que ela estava falando aí sobre, tipo, se você não achar pessoas que tenham essa deficiência, você pode recorrer a pessoas que estão conectadas com elas, né? E aí eu lembrei bastante de uma disciplina que eu cursei na UFRN com a professora Elizabeth, e era sobre design inclusivo. E aí ela trouxe tanto pessoas com deficiência visual, né, e aí a gente teve ali um momento de discussão e uma roda de conversa ali, perguntando tudo para ele, como ela também trouxe tipo, professoras que trabalhavam com audiodescrição, e aí ela mostrou como aquilo funcionava, e foi uma disciplina assim, muito legal, porque deu para a gente abrir os olhos e ter contato realmente com essas pessoas, como elas faziam para ler no celular, e aí ele foi mostrando os aplicativos que ele usava para fazer a leitura, né? E também para o projeto final, não era tão voltado para o digital, digamos assim, a gente tinha que adaptar uma linguagem visual para uma linguagem mais tátil, e aí eles fizeram uso dos projetos que a gente fez, e então eles iam dizendo, isso aqui, a textura não está tão identificável, esse aqui sim, eu consigo entender tudo que vocês estão colocando aqui, o braille junto com a textura, e aí foi bem interessante. E aí, continuando com a parte das perguntas e voltando um pouco para essa parte da cultura, né? Tiveram algumas perguntas sobre o papel dos desenvolvedores. E aí, como é que vocês acham que o designer pode trazer os devs aí e trabalhar em conjunto aí nessa parte da acessibilidade? Então, eu acho que tem de novo essa questão da conscientização, né? Porque eles precisam saber o que está impactando, o que o código dele está atrapalhando alguma pessoa. E uma coisa também que o Marcelo Salles comenta é que, assim, se o código não está acessível, é porque esse código não é um bom código, né? Não foi feito um bom código. Alguma coisa você fez de errado ou não está seguindo essas boas práticas, essa semântica, não está descrevendo as imagens, não está sinalizando o elemento clicável, enfim, né? Então, só desse ponto, tipo, porque os desenvolvedores normalmente gostam de fazer aquele código bonito, entregar para mostrar para o outro desenvolvedor, meu código é mega organizado, removi X linhas, tá lindo isso daqui. E uma vez que você mostra que, tipo, uma coisa que ele está fazendo não tá tão legal assim, né? Tipo, nunca ninguém questionou. Por que o designer está me questionando? E você mostrar a documentação e você trazer uma pessoa navegando pelo código dele e a pessoa falar na frente dele que isso é uma dor, cara, ali você virou a chave para essa pessoa. Ela vai procurar, vai tentar entender o porquê daquilo ali e vai tentar seguir essas boas práticas, né? Então, tipo, praticamente tudo que a gente está falando aqui é praticamente envolver as pessoas e elas escutarem da boca mesmo ali do cliente que tá ruim e que ela tem que seguir determinado modelo, ou enfim, melhorar aquilo para estar acessível para elas, né? Mas assim, né, tem que ser jogado ali na boa também, não é assim, mano, tá ruim seu código, tá uma porcaria, faz aí direito, né? Tem tudo aquele negócio, aquela parceria, ainda mais quando se trabalha em squad ali, né, desses times multidisciplinares, a vivência ali é muito melhor ainda, né, da relação do designer com o desenvolvedor, normalmente senta do lado até para fazer isso tudo funcionar de uma forma mais fácil. Então, é tudo baseado nisso, né? Vai mandando um artiguinho ali de boa prática X, que fala um pouco de design, mas já tem alguma coisa de código, manda um YouTube, convida a pessoa para um evento e vai fazendo isso. Realmente, a gente não faz as coisas sozinho, né? Tipo, o que é que a gente especifica? Tem coisa na WCAG que eu olhei assim, tipo, o que é isso? Sabe? Tipo, tem coisas bem específicas, assim, de integração com as tecnologias, que a gente pode até dizer assim, preciso de integração, mas assim,
especificar aquela coisa, realmente, só os devs. E aí, quando a gente aplicou isso, né, em relação às prioridades, foi bem rico, porque teve coisa assim, ó, gente, explica aqui o que é isso, porque eu não sei o que é, mas aí como é que a gente faz, né? E aí os devs iam falando o que era aquilo e como a gente poderia melhorar, foi bastante rico. E até se a gente for pegar lá os pontos, tipo, dos critérios, lá, você começa a puxar gente de tudo que é área. Se tiver redator ou UX Writing, já vai puxar para boas práticas de comunicação acessível, usou siglas, traduz essas siglas depois, tal termo em inglês, traduz isso pelo menos uma vez no começo do tempo, enfim, vai embora, várias boas práticas. Então, tipo, também não é só dessas duas áreas, né? Design e desenvolvimento, né? Tem todo o ecossistema que gera ali os conteúdos, né? A gente está falando de conteúdo, né? Boas práticas voltado para conteúdo. Então, para cada tipo de conteúdo, a gente vai ter uma boa prática. Isso. Perguntaram aqui no chat sobre o uso dos termos de gênero, né? A, o. E aí, como a gente lida com isso? Quando a gente usa o A ou o, a gente não está, tipo, excluindo a pessoa de usar, mas a gente está excluindo em relação à representatividade, né? A gente pode customizar isso, perguntando à pessoa como é que ela prefere ser chamada, e aí a pessoa pode escolher esses termos. Eu acho que é uma saída principal. Eu utilizo o A e o O ao mesmo tempo, eu sempre procuro, mesmo sendo binário, procuro colocar esses dois. E ainda espero que outras pessoas tenham melhores soluções aqui para falar. Tem alguns estudos bem legais sobre o uso dos pronomes ou então dos artigos para poder definir uma linguagem como binário ou não. O que eu vejo também bastante discussão é sobre você evitar utilizar o X e o arroba, e acho que até mesmo o asterisco, que eu também já vi em alguns casos, por conta da dificuldade da leitura que isso gera. Não só de quem está vendo visualmente, mas também dos leitores, acho que principalmente nos leitores. E como a própria Rafaela acabou comentando, acontece que você consegue, como a linguagem é muito vasta, o português é muito vasto, dá para você também se comunicar para uma ou mais pessoas sem colocar tanto esse peso do pronome e do artigo que precisa ter. Você pode utilizar palavras sinônimas ou então buscar outros meios de escrever sua frase de maneira com que fique ainda entendível para qualquer pessoa e que ela sinta-se representada ali no meio. Sim, sim. Mas sobre a questão do X, né, depois que foi apontado sobre essa dificuldade que as pessoas com deficiência visual tinham, ultimamente está se usando mais o E. Como vocês puderam ver no chat aí, eu chamei a Edilene e o Paulo de convidadas. Então, é uma nomenclatura aí que abrange não só pessoas de sexo com identidade de gênero feminino, masculino, mas também pessoas não binárias. Perdão pela moto. Obrigada. Eu concordo com vocês também. Eu acho que o legal é a gente saber todas essas formas, né? Tipo, a gente também participar de eventos que levem em conta essa discussão, né? Tipo, vocês comentaram várias formas que funcionam. Eu gosto também sempre de, tipo, trocar ali, né? Quando tem o gênero ali, a questão do o ou a no final, eu tento trocar por um sinônimo, né? Por exemplo, você comentou do convidades, né? Sei lá, poderia ser também participantes, né? Que, enfim, não tem um gênero ali envolvido, enfim. O negócio eu acho que é mais a mensagem mesmo, né? Mas só sabendo também de todas essas formas e regras, que na hora que realmente a gente precisar, vai vir rápido, né? Porque assim, a gente tem que pensar muito, às vezes, na correria do dia a dia, e não tem um profissional, por exemplo, que olha especificamente para isso, né, para revisar e tudo mais, fatalmente passa, né? Então vai muito da gente buscar esse conhecimento para ficar na nossa cabeça mesmo e tentar multiplicar. Perfeito, Rafa. Acho que uma das últimas perguntas, eu não observei se tinha algumas outras ali no chat, mas que a gente tinha anotado,
era em relação a como que é compreendido a questão da acessibilidade para pessoas com transtornos mentais, ou então limitações cognitivas, ou então que se encaixe em algum espectro ali no meio. Como que vocês veem, como que é feito estudos, já vi que tinha sido comentado sobre o Gaia, mas se vocês tiverem mais algo para falar sobre. A Thalita Pagani, né, fez um grande estudo sobre isso, que aí se tornou o Gaia, que ela publicou também um livro recentemente. Eu fiz, né, o meu TCC voltado para crianças com espectro autista, e é muito rico aprender com essas pessoas, porque é uma perspectiva totalmente diferente do que eu vivo, né? Então, a gente tem algumas recomendações que ela tem lá, que é tipo, usar o texto para a esquerda, a linha da esquerda. Por que isso? Porque quando você está lendo, você sabe qual é o ponto, quando você está lendo o texto, você sabe o ponto que é inicial. E se for também justificado, cria rios, e a pessoa perde a atenção. Tem outras coisas de tipo, em relação a animações. É muito bonitinho quando você vê uma coisa bastante animada, mas uma pessoa autista pode fixar naquilo e perder o foco de outras coisas que são mais importantes para aquela animação, que talvez não seja tão importante assim. Mas eles também têm uma relação com memorização muito boa, algumas pessoas no caso, né? E também uma facilidade de aprendizado por questões visuais. Então, quando você coloca um suporte visual em relação àquele texto, é bastante rico para eles. E tantas coisas que você pode aprender com eles que é, assim, magnífico. E pode ser aplicado para outras questões também. Legal. Tem a questão também do posicionamento das coisas, né? Que, tipo, você não pode ficar trocando de lugar toda hora, senão, enfim, pode gerar algum estresse, muita informação na tela, né? É legal até sobre esse tema, enfim, quem tiver mais interesse, né? Conversar com a Joyce, Joyce Rocha, né? Joyce Rocha. Eu participei com ela também de um evento, acho que foi na semana passada, e também foi muito rico os insights que ela trouxe, né? Da persona. Agora eu não lembro se a persona era especificamente com autismo, eu acho que era, né? Sabe? Era, né? Era. E meu, muito rico. Tem um artigo também, eu não tenho o link agora, depois se a gente achar, a gente pode enviar para o pessoal. Mas dá bastante insights e é bem impactante, é bem bacana. Isso. Foi falar também do fato disso poder ser levado também para outras áreas, então isso inclui dislexia, disfasia, afasia, disgrafia, todos esses outros transtornos que podem acontecer e também são bem importantes, principalmente eu lembro também da questão do texto, principalmente para quem tem dislexia, não só isso, mas também outras adaptações que devem ser feitas também para poder auxiliar, e que a Thalita ela abordava também bastante no livro dela, no livro e no projeto como um todo. Isso. A Bruna Todo, que inclusive ela está aqui assistindo, ela também fez um texto bastante interessante que eu compartilhei no LinkedIn sobre pessoas com ansiedade e com estresse. E aí ela traz algumas recomendações também que eu achei fantástico e que também é uma questão bastante recorrente, né? Que muitas pessoas estão aí ansiosas. Então, é isso. Pesquisar, procurar pessoas diferentes, consumir esses conteúdos. E cada dia um passinho de bebê, como o Paulo trouxe. Da dislexia, eu lembro um teste que a gente fez com uma pessoa para a gente conseguir validar se a nossa fonte que a gente estava trocando, nossa tipografia, estava acessível ou não, né? Porque pensa, tipografia, uma vez definida lá no manual de marca da empresa, mano, como é que você vai trocar uma tipografia depois de definida e já está sei lá, pulverizada em todos os sites e tudo mais, né? Então, também tem muito essa questão da dislexia, né? Se a fonte, por exemplo, o L e o I, né? Se tiver em caixa alta ou não, se eles têm o mesmo desenho. Então, aqueles detalhezinhos da fonte às vezes auxilia, mas também não pode ter muito. A diagramação, como a gente comentou, também auxilia, né? Tem até um plugin que eu sempre comento, que é o Funkify, que você consegue simular um pouquinho a visão da pessoa com dislexia, né? Claro,
é uma ferramenta automatizada, você vai tentar simular um pouquinho, nunca que você vai ter essa vivência, né? Porém, ele mostra um pouquinho, né, da inversão das letras, né, que trocam de lado. A pessoa também que a gente fez o teste, ela compartilhou com a gente que ela lê a primeira letra e a última, e baseado na experiência dela, ela interpreta aquela palavra, né? Então tem a largura dos caracteres, enfim. Então a tipografia é muito estratégica também nessa parte de dislexia, que pega muito na questão da leitura, né? Da legibilidade do seu conteúdo. Ô Paulo, você estava comentando aí sobre a tipografia, eu lembrei que uma líder aqui do capítulo, ela compartilhou com a gente um link do Nexo Jornal. Eu ainda não li, né? Tá bloqueada a notícia, eu vou tentar acessar depois para ler, que é sobre a fonte Comic Sans, gente. Olha, nós que somos designers aí, Comic Sans é uma fonte interessante para leitabilidade. Tem outras fontes também, tá? Bem interessante. Né, eu ainda não li a respeito, mas curioso, né? Olha só como são as coisas, né? É interessante a gente pensar nesse aspecto, e vocês estavam comentando exatamente isso, né? É o design de interação na pureza dele, né? A gente trabalhar com inclusão, porque a gente está falando aqui, a Amanda deu o exemplo, por exemplo, da disciplina dela, que trabalhou com a parte tátil, né? Essas compensações ou essas equivalências, elas são muito importantes. E aí vocês estavam falando sobre envolver essas pessoas, e eu lembro que lá na instituição, onde eu atuo, na universidade, a gente chamou algumas pessoas surdas, né, para poder validar uma tradução em libras, né, dos conteúdos em português. Nem todos os surdos conseguem acessar esses conteúdos em texto, né, precisa ser traduzido em língua de sinais, né, não linguagem, outro aprendizado também, né, em língua de sinais. E aí a gente estava discutindo lá entre designers, assim, qual seria o contraste entre as cores lá para aparecer os braços do intérprete, né, e tudo mais, se a camisa tinha que ser... Tudo tem que estar muito alinhado, assim, com o layout e o que vai aparecer. E a gente chegou a uma determinada conclusão que parecia muito boa. E quando a gente foi validar com o surdo, a gente ouviu exatamente o que o Paulo exemplificou, né? Ele disse assim, não, vocês estão pensando em colocar uma camisa branca, mas não tem nada a ver, vai colocar uma camisa preta, que vai ficar mais adequada. Então, assim, a gente passou vários dias pensando numa coisa, assim, com Gestalt, com tudo mais e isso, mas a pessoa, na condição que ela tem a certeza das coisas, ela vive aquilo, né? Então isso ajuda muito, e aquilo foi mais ou menos a gente ouvir que o nosso código não estava legal, assim, entende? Eu achei interessante isso, e ficou um aprendizado para a gente de perceber que esse pensamento universal que o Paulo comentou e que a Edilene também trouxe, ele é uma filosofia, né? Uma mentalidade que a gente traz de abranger. À medida que o projeto acontece, a gente inclui, né? A gente vai expandindo isso, então isso vai criando uma riqueza de insights e de decisões de design, né? Acaba sendo um processo co-criativo, né? E não só daqueles profissionais especializados em design, né? Isso é muito interessante, né? Um ponto que eu acho legal colocar, enfim, alguém comentou em algum momento e da Rafaela ali comentou também, de tipo, ser aquela pessoa, só ela valida aquilo ali especificamente, né? Assim, ó, pensa que a gente testa os nossos produtos com pessoas também do nosso público, né? Que tenham interesse em contratar, né, enfim, seja da realidade dela aquilo ali, né, porque ela tem uma característica, seja uma deficiência, ou enfim, uma limitação, ou o que for, que você vai conseguir validar tudo com ela, né. Então, pensa que muitas vezes, por exemplo, o Wilker, lá no PAN, ele consegue validar para a gente, por exemplo, qualquer fluxo com leitor de tela. Agora, se a gente for validar algum produto, por exemplo, que não seja da realidade dele e tudo mais, ele vai validar para mim simplesmente se a minha interface está acessível via leitor de tela, e se a experiência está ok. Mas ele não vai validar para mim o conteúdo, se a arquitetura de informação está ok, tá ligado? Porque aquelas informações muitas vezes podem nem fazer sentido para ele no dia a dia, e não é isso que ele vai validar, né? Então, daí vai o recorte, né? Beleza, você pode testar acessibilidade via leitor de tela com ele, nesse produto que ele não tem interesse, né? E você pode fazer um teste de usabilidade, caso ele seja um produto que ele contrataria no dia a dia, né? Daí, beleza. Aí ele vai palpitar em relação ao conteúdo, vai avaliar também essa questão de acessibilidade, né? Para também não ficar sempre nisso, né? Tudo que lançar aqui eu consigo testar com essa pessoa e ela vai me dar o martelo final, né? Não é bem assim também. Desculpa, pode falar. Não quero falar. Eu ia falar só que é aquela questão que já entra em qualquer ponto de entrevista, que você não...
é bom você ter uma pessoa ali para testar e é melhor você ter sempre mais de uma, porque uma pessoa só ela não vai conseguir chegar em 100% de todo, não vai conseguir apontar todos os problemas que vão ser encontrados. Então, você tem que escalar para o máximo de pessoas que você conseguir. Claro, vai ter um momento que vai acabar se tornando repetitivo, mas que você, pelo menos, tente colocar o máximo de pessoas possível para poder testar suas ideias ou então seu produto. Muito bom. Tem um comentário aqui da Rafaela, né? Por isso é essencial ter um grupo variado, que nem o Paulo comentou, mas vale questionar também se a pessoa... É isso, né? Acho que tem que pensar exatamente... E no processo early stage, né, Paulo e Edilene, já no início isso fica muito claro, essa conscientização, né, de projeto, que aí passa a deixar de ser uma defesa. A gente no design nós somos muito ensinados a defender o projeto, né, defender a ideia, defender a solução. Mas se o processo ele acontece, ele decorre de uma série de decisões juntas com os desenvolvedores, com as pessoas na condição, meio que a gente não tem que defender, é praticamente o grupo inteiro defendendo uma coisa, né? Uma mesma ideia, né? Um mesmo caminho, um mesmo norte, né? Então isso é bem interessante, né? Esse envolvimento das pessoas, essa conscientização das pessoas, né? Perguntas aqui, gente? No chat? Até esse ponto, eu vejo que, enfim, no mercado de design em geral, como as pessoas, tipo, putz, beleza, fiz uma faculdade de design, ou fiz até de alguma outra área, muitas vezes o primeiro tópico em relação ao design, né, enfim, vai ser a questão visual. Putz, preciso saber criar um site, preciso saber criar uma marca, sei lá. E normalmente as primeiras experiências dessas pessoas dentro da área de design, sei lá, vai ser ou numa editora, numa gráfica, ou numa agência digital, por exemplo, e onde as pessoas realmente vão cobrar isso daí, né? Você tem que defender o seu negócio, senão todo mundo vai pitacar aí, baseado também no gosto, e vai. E quando elas começam a trabalhar com produto, muitas vezes tem essa transição muito rápida, a pessoa não vai largar disso. Então, assim, é muita questão do modelo mental, né? Ela vai ter que fazer uma mudança de modelo mental muito rápido na entrega do valor e não, tipo, somente na entrega. Então, até chegar lá também, tem todo esse caminho da pessoa entender que ela está entregando valor para o cliente, ela não está defendendo a sua arte ali, né? Que vai para o portfólio e tudo mais, né? Então, tudo isso impacta, e quando a gente fala de acessibilidade, eu acho que impacta mais ainda, porque é um assunto que não é nem muito discutido, né? E a gente vê muito assim no mercado, né? Por exemplo, eu já trabalhei com vários designers também que trabalharam anos com direção de arte e entraram para trabalhar com produto e tinha essa resistência, não só em relação a alguns tópicos de acessibilidade, como também, por exemplo, de trabalhar com design system, né? Caramba, como que eu não posso criar um novo botão aqui no meu fluxo? Eu quero criar um novo botão aqui, esse botão aí não tá legal, né? Então, tipo, a gente realmente ficar, mostrar sempre o valor e focar realmente naquilo que interessa, né? Ser estratégico e melhorar a vida das pessoas, né? Fazer um produto útil, um serviço que realmente vai fazer a diferença ali no dia a dia. Acho que não estou vendo se teve mais alguma pergunta, acredito que tenha tido mais nenhuma. Não tive. Então, de primeiro eu queria agradecer muito pela apresentação dos dois, foi realmente muito boa, não só a apresentação, mas também a partir das dúvidas e as discussões que foram geradas, e que eu espero que tenha sido muito proveitoso para todo mundo, para mim foi, pelo menos. Então, agradecer não só a vocês, mas também a todo mundo que participou, e que continuem participando, porque é bem importante para esse capítulo que a gente está tentando construir para o XDA, e acabem participando também dos próximos eventos que acontecerem. Vocês também que apresentaram, se sintam à vontade também a comparecer ou então acompanhar, e tentem compartilhar as informações e se conectarem, ou LinkedIn, ou Instagram, etc. Obrigado pelo tempo de vocês, palestras maravilhosas que vocês trouxeram, conteúdo super refinado e retocável. Muito boas as apresentações, a participação de todo mundo no chat também. A gente fica feliz de construir esse capítulo e construir essa comunidade, né? Gostei demais do material que vocês trouxeram, a gente deve compartilhar, né? Vocês devem em breve passar esses links também, então quem está participando e assistindo aqui
vai ter acesso a esses links de livros também, né, Paulo e Edilene, que vocês comentaram, a gente faz uma curadoria, repassa para a comunidade aqui, porque foi muito bom, foi enriquecedor, e a mediação desses dois líderes aí, o Chia e a Amanda aí, sensacionais como sempre. É isso, nós agradecemos o tempo de todos aí, e até mais, até breve. Até, pessoal.